Olá pessoal, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. E quem não for inscrito aí eu convido a se inscrever-se no meu canal, se gostar a deixar seu like, certo? E ativar ali o sininho, pessoal, com todas as notificações, que assim que eu estiver fazendo os vídeos, o YouTube enviará para vocês, tá? E também não se esqueçam aí de dar uma força para o canal e compartilhar aí, tá, pessoal? Pelo menos com 4 pessoas aí, tá? Bom, pessoal, segunda parte do primeiro vídeo que eu fiz, que foi no domingo, que eu fiz? Foi no domingo que eu estava no 5º dia do meu jejum curto e bebendo somente água. E eu expliquei um motivo também para vocês. E ontem à noite, tá, eu quebrei o meu jejum, tomando o meu copo de suco e depois comendo uma laranja em pedaços, tá? E hoje eu comecei uma alimentação, estou fazendo uma experiência na verdade, e estou fazendo a experiência lá uns chamam de dieta, dizem que é muito bom também para manter o peso, que seriam 2 ovos pela parte da manhã, depois 2 ovos de tarde, 2 ovos a mais à noitinha ou à tardinha, acompanhado de bastante saladas aí e eventualmente de algum frango, alguma carne, alguma proteína junto com a proteína dos ovos também. E estou fazendo essa experiência. Eu só não gravei esse vídeo porque, pessoal, aqui também tá muito frio, vocês não têm noção. Eu tô tendo que gravar dentro do carro, porque pelo menos eu fecho as portas e o carro é quente. E podem ver pela minha roupa que eu tô bem agasalhada, esse casaco aqui é quase de neve. E no fim eu não gravei, tá, a minha primeira refeição hoje do ovo e tudo mais, porque, não sei, de repente eu não achei necessidade, né? Enfim, há tantos vídeos aí pela internet sobre isso também. E sobre alimentação. E sobre alimentação. E aí a gente também vê vários vídeos, um diz uma coisa, daqui a pouco o outro diz outra. Aí daqui a pouco aquilo que diziam que fazia bem agora já não faz mais. Aí aquilo que era para emagrecer agora engorda. Então parece que eu sinto que as pessoas estão um pouco perdidas, né? Então eu estou aprendendo, tá? E aprendendo com meus erros também de alimentação muitas vezes, né? A me experienciar, ver o que é melhor para mim, o que é melhor dá resultado, o que está funcionando, o que não está. E com pessoas que fazem parte do canal também que fazem jejum. Porque cada pessoa é uma pessoa, tá? Cada corpo é um corpo, tá? E, enfim, você tem que ver o que é melhor para você, você tem que se experienciar, ver o que está dando certo e o que não dá. De repente, essa dieta que pode ser boa para mim, pode não ser boa para você, e assim vice-versa. Então, às vezes a gente vê muitos canais aí, até muitos canais também de médicos, de nutricionista, não sei o que mais, né? E falando que isso é bom, que aquilo é bom, e uma diversidade aí de assuntos aí, o que é bom, o que não é. E no fim, na prática, você acaba aprendendo que a coisa é diferente, certo? Porque o seu organismo é diferente. Esses dias mesmo aí atrás, pessoal, uma vizinha minha, e eu reencontrei ela, e ela teve uma época que ela andou muito acima do peso, realmente ela estava com mais de 100 e poucos quilos. E aí eu me surpreendi, tá? Esses dias ela apareceu por aí e eu me surpreendi que ela estava até ficando mais magra, assim, estava ficando assim legal, bacana, né? Eu notei que ela tinha emagrecido bastante, enfim. E a gente conversando e tal, e ela comentou para mim. E ela disse, olha, Patrícia, eu há um tempo atrás eu havia ido numa nutricionista e eu segui toda a dieta da nutricionista, tudo direitinho, passava fome, tá, para poder emagrecer.
E, gente, pode acreditar, ela me disse que não conseguiu emagrecer 1 grama, tá? 1 grama sequer. E isso passando por nutricionista, fazendo tudo à risca, tudo direitinho, porque eu sei que ela não sabotou a dieta, porque a gente nota, eu percebi que ela realmente era uma pessoa que queria emagrecer e precisava, não só tanto pela estética, mas quanto pela saúde também, certo? E aí ela disse que daí ela começou a fazer por conta própria, ela começou a se experienciar por conta própria. Ela começou ela mesma mudar a alimentação dela, ela mesma tentar ver o que seria melhor para ela adotar como a sua alimentação saudável, o que não seria, e ela se adaptou tão bem que ela disse assim para mim, olha, eu não sigo mais a nutricionista nem coisa nenhuma, a qual eu estive seguindo, porque para mim não funcionou. Gente, eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo, antes que venham me criticar ou dizer qualquer coisa, porque eu sei que tem muitos profissionais da área da saúde, tá, que são competentes, tá, que são pessoas que são bons profissionais, não tem nada a ver com o segmento, vejam bem, tá? O que eu estou tentando dizer aqui são coisas que são experiências de pessoas que falaram para mim, tá? Como esse acontecimento dessa vizinha minha, Já perdeu certo? 40 quilos. E ela perdeu 40 quilos, não? Não 40 não, mais. não, ela tinha 103 quilos. Ela 103 tinha quilos. 103 quilos e hoje ela está com 73. Então ela perdeu em torno de uns 30 quilos. Não, 30 quilos. 30 quilos, se 30 ela quilos. perdeu 30 quilos, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, eu não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para criticar nenhum profissional da área da saúde, jamais faria isso, certo? Só que o que eu quero dizer para vocês é que, infelizmente, tá? Infelizmente, às vezes tem uma porção aí, de uma pancada de vídeos aí pelo YouTube, pessoas ensinando dieta disso, dieta daquilo, daí dieta não sei do que, e não sei mais o que, e jejum lá não sei do que mais para emagrecer. E no fim, assim, a gente nota que parece que é pessoas que estão correndo mais atrás da placa do YouTube e para poder ter seguidores ali, mais de 1 milhão de inscritos, não sei o que é mais lá, do que propriamente dito para poder ajudar alguém realmente Vai se achar. a se achar, a conseguir ter a sua saúde, entrar em harmonia com a sua saúde, tá? Simplesmente as pessoas às vezes colocam uma coisa ali porque elas acham que porque para elas deu certo de repente, ou porque elas ouviram falar, então eu vou fazer um comentário ali, vou dizer que isso daqui é bom e que se dane o resto. Me desculpem eu dizer, mas geralmente a verdade ela é nua e crua e a verdade não é boa para os ouvidos, certo? Porque infelizmente o ser humano ele tem um problema, ele gosta de ouvir só o que é bom. E quando você lasca uma verdade, daí você não presta, entendeu? Então, o que eu estou querendo transmitir, o que eu estou querendo passar para vocês com essa mensagem, com esse vídeo que eu estou gravando? Que vocês têm que tentar ver o que é melhor para vocês. Não ir atrás porque lá o fulaninho fez e não sei o que mais, mas ficou maravilhoso. Eu já vi pessoas seguir dietas aí de artistas também, tá? Seguir a dieta do modismo aí. Porque a artista lá, tal, fez, eu vou fazer. Daí eles postam o vídeo na internet e às vezes dá ruim, vai subir na balança, cadê o peso? Ou estacionou o peso ou até ganhou o peso. Porque aquela dieta lá que a tal do artista lá fez, de repente aquilo ali é pro biotipo dele, tá? Porque as pessoas, cada um tem o seu biotipo, cada um tem o seu jeito. A sua Para assinatura. cada pessoa tem uma maneira de fazer a sua reeducação alimentar, tá? Para ver o que é melhor para si ou o que não, certo? Cada corpo é um corpo, pessoal, tá? Cada biotipo é um biotipo. Não somos todos iguais, tá? Tanto que nem nas opiniões e nem assim e na maneira em pensamento, tudo mais, cada um tem o seu jeito, a sua personalidade também, certo?
E aí, continuando aquele assunto dessa pessoa, dessa minha vizinha, e ela disse que está super bem, agora acho que vai fazer poucos dias que ela entrou para a academia, e ela disse que está se sentindo maravilhosamente bem, seguindo a dieta que ela procurou para ela, de forma natural, se experienciou para ela mesma, e ela sentiu que foi dando certo, e ela adotou a própria dieta saudável da reeducação alimentar dela própria, certo? Aí eu perguntei para ela, mas o que que você come? O que que você está fazendo, sabe? Porque chamou a atenção que ela emagreceu bastante realmente. E eu achei aquilo muito bacana, sabe? E eu vi que ela estava mais feliz. E ela me disse: Olha, eu estou comendo isso, estou comendo aquilo, estou comendo aquele outro. Eu digo: Ah, bom. Aí eu pensei: Olha, veja bem, pessoal, como as coisas são. Para vocês ver como o que eu estou falando tem fundamento. Ah, tu tá comendo isso e aquilo. Daí eu fiquei pensando, gente, se eu comer isso que ela come, para mim não funciona. É sério, não funciona. É capaz de eu ganhar peso. Mas para ela funciona. Para vocês ver como é as coisas. Por que que eu abordei esse assunto sobre ela? Porque eu quis dar para vocês uma visão, certo? Do como funciona para cada pessoa, tá? Então, o que que acontece? Você tem que se experienciar, tem que ver o que melhor está se adaptando ao seu organismo, ao seu corpo. E eu também estou aprendendo, certo, que dieta para emagrecimento, enfim, não é você morrer de fome, tá? É você tentar procurar se saciar a fome, se alimentar de maneira adequada, mas não ficar ali, sabe, pelos cantos assim, esperando o tempo passar, morrendo de fome. Não é assim que funciona. Tanto que ela falou para mim: Olha, Patrícia, eu agora estou seguindo essa minha alimentação e tu sabe que eu não passo fome. Ela disse para mim. E quando eu fazia aquela outra dieta que a nutricionista havia me passado e tudo mais, eu vivia com fome e não emagrecia uma sequer grama. Entenderam, pessoal, como funcionam as coisas, como é que é o corpo humano, tá? Cada metabolismo é diferente, tá? O biotipo, vocês têm que levar muito em consideração o biotipo, cada um tem um biotipo, certo? E também entra também aquela escala dos ectomorfos, aquela escala toda que tem, que parece que é 3 classes de tipo de pessoas, né? Que tem uns que têm tendência a engordar, outros têm tendência a criar massa muscular e outros ali parece que são super magros. Tem tudo isso. E influi, porque se você seguir uma dieta certinha para o seu biotipo, você vai conseguir com certeza emagrecer com saúde e sem ficar se sacrificando, né? E passando trabalho a vida inteira. Então você tem que aprender a se adaptar com ela, certo? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Eu peço desculpas, tá? Se eu tô assim tendo que dizer na lata a realidade, mas a verdade é essa mesmo, certo? Me desculpem mesmo. Mas é como eu falei para vocês desde o início do vídeo, não estou aqui para criticar ninguém. Tem muitos profissionais de saúde aí exemplares, pessoas assim competentes mesmo, pessoas assim, ó, show de bola, tá? Que não tem o que dizer, certo? Só que, infelizmente, às vezes aparece umas dietas, umas coisas meio maluca aí pelo YouTube e não é assim, né? Você tem que tomar cuidado, você tem que ver se aquilo ali vai fazer bem para você ou não, tá? E também assim, como eu falei para vocês. E também tem uma coisa, pessoal, eu reduzi a quantidade de sal na minha comida porque eu estava colocando muito sal e eu estava tendo muita retenção de líquidos e eu estou aprendendo agora a medir o sal, inclusive eu até peso ele, para não consumir mais do que 5 gramas de sal por dia, pelo menos, certo? Hoje eu fui fazer a minha alimentação e a minha comida ficou bem insonsa, mas eu confesso que apesar disso a comida me alimentou muito mais do que quando eu salgava mais. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. O que que eles fazem com os animais, as vacas?
é um exemplo assim, tá, pessoal? É engraçado, mas é uma forma de vocês raciocinar comigo aqui e é uma forma também divertida para não esquecer, tá certo? O que eles fazem com as nossas vaquinhas lá que fornecem o leite tão precioso que, infelizmente, o leite das vacas é industrializado, tá? Mas, enfim, eles, quando eles vão dar a comida ali, a ração, a alimentação para as vacas, eles enchem as comidas, a alimentação de sal. Por quê? Porque o sal faz com que as vacas produzam mais leite. Como mais? Por quê? Porque elas vão comer mais, vão tomar mais água devido à quantidade excessiva do sal na alimentação delas. E naturalmente que vai acontecer que elas não ficam cada vez mais engordando, inchando. Então, é o sal, é por causa do sal. E a mesma coisa que acontece com o corpo humano. Tem uma quantidade, porque tudo em exagero, pessoal, termina em exagero, não acaba bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o sal também, é por isso que eu sempre digo, as sopas eu não tenho feito mais, eu parei um pouco, porque infelizmente se você vai fazer uma sopa só para você, um prato menor, eu acredito até que dê. Mas se você tem uma família e você já tem que cozinhar para todo mundo, infelizmente você vai ter que colocar uma quantidade maior de sal, sim, porque também entra o paladar de todos, né, da família, para poder se alimentar desse alimento. E acaba que você, sem querer, quando você cozinha para muita gente, infelizmente você aumenta o sal na comida, não é mesmo? A não ser que cada um, né, você deixe uma comida ali meio insonsa e cada um coloque o sal a gosto. Mas eu reduzi e eu agora estou, inclusive hoje eu pesei o sal para ver se realmente tinha 5 gramas ali. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma salada lá de beterraba com uma salada de cenoura, certo? E comi bastante salada. Acrescentei 2 ovos cozidos ali e 2 pedacinhos pequenos, tá? De frango ali que eu fiz meio na panela, meio assim, meio assadinho, enfim. E foi aquela quantidade ali de sal para tudo, E para o tudo. azeite tem que banir da vida. E o azeite também é um outro vilão, só que hoje, infelizmente, eu não tinha azeite de oliva e nem azeite de coco e nenhum outro azeite aí saudável. Lembrando porque azeite de canola, azeite de soja, azeite de algodão, esses azeites são lixo, não prestam, fazem mal, tá? São comidas também que entra na indústria madrasta, que não é indústria mãe, certo? Indústria mãe é a indústria da natureza, aliás, é a natureza, tá? A mãe é a natureza, a indústria é madrasta. Então, esses alimentos aí, tipo esses óleos, eles fazem mal para a saúde. Infelizmente, hoje eu não tive que fazer meu frango com óleo normal mesmo, que eu já errei ali, mas tudo bem, foi só um pouquinho Eu não também. tenho condição. Por eu não ter condições, porque imagina, pessoal, eu acho um absurdo que nem tipo, se você vai trocar a sua alimentação para ter uma alimentação saudável, se você tem uma família, você não vai querer pensar só em você, já que toda a sua família também quer uma alimentação saudável, certo? Então você vai querer distribuir aí a sua alimentação para todos da família, não estou correta? Então o que acontece? Um óleo ali, um óleo de extra virgem, tá? Porque tem que ser um óleo bom, tá? De oliva, tá? Não vai comprar que tem muitos no mercado que parece que estão meio misturado aí também. Você vai pagar entre 18, 20 reais. R$ 40 até. Não, mas aí acho que as marcas mais caras, acho que tu ainda consegue uns 20 e poucos reais agora. Pessoal, desculpa, eu tô um pouco por fora do preço desse óleo aí, tá? Que eu andei com a minha situação financeira muito ruim e eu andei comprando também algumas verduras, aquelas vezes também, e comprando algumas alimentações saudáveis, mas faltou para outras coisas. Então eu acabei fazendo uso do que eu já tinha em casa, que já não era muito bom, que é a questão dos óleos que eu estou tentando dizer para vocês também. E então o que eu quero dizer é o seguinte,
Se você vai mudar a alimentação só para você, é mais fácil. Como diz um velho ditado, uma vaca sozinha se lambe toda, não é mesmo? Agora, quando você tem uma família, tá, que você tem que manter e manter as coisas também para todos, e ali em casa também é o negócio seguinte, todos gostam de comer saudável, tá? Os meus filhos, eles gostam de alimentação saudável. Para falar a verdade, aqui em casa ninguém come porcaria. Ninguém come. As pessoas aqui preferem comida saudável. E por eu não ter condições de fornecer para todos também, eu às vezes me sinto um pouco mal, porque eu também não posso só pensar em mim, certo? Porque eu penso assim, pelo menos, se eu estou comendo saudável, se está muito bom para mim, se eu estou melhorando a minha saúde, se eu estou ficando bem, como é que eu vou me sentir bem se só eu estou fazendo isso e o resto dos meus familiares estão se intoxicando com comida industrializada e coisa? Fica ruim, pessoal, entendeu? Então a gente tem que ter bom senso, tem que ter responsabilidade. Se fossem acostumados a comer porcaria e tudo mais, e fast food, mas aqui em casa ninguém come isso. Ninguém. Para mim isso aí nem faz falta. Essas comidas, essas coisas, tudo isso aí é lixo, tá? O que interessa é comer saudável. Vocês vejam bem. Então, o que que acontece? Então, como o meu orçamento anda apertado e o meu sonho realmente era conseguir manter essa estrutura para todos da família e mudar e banir definitivamente a indústria madrasta da nossa vida, esses alimentos processados, Supermercado. farináceos, essas coisas de supermercado aí, embalados, essas coisas tudo aí, que isso tudo é lixo, tá? Para o organismo humano, isso não é comida de verdade, tá? É apenas produtos comestíveis ali, tá? Que ao longo prazo depois vai lhe cobrar com doenças, tá? Então, quer dizer, se eu tivesse condições, eu já teria feito para todos. E aí até, quem sabe lá, teria sido muito mais fácil de eu ter trocado, até inclusive para ter com o tempo e me adaptando uma alimentação crua, não é mesmo? Só que para você ter alimentação crua, também você tem que ter disponibilidade financeira, porque você tem que ter os vidros para poder fazer os afermentados, você tem que ter afermentados, você tem que ter um aparato de coisas. Eu tô com a minha geladeira que está estragada. A minha geladeira é assim, pessoal. Ela funciona 2, 3 dias, depois ela começa a congelar totalmente e ela é para ser frost free. Só que agora ela deu um problema nela que ela congela totalmente em cima e fica que nem gelo, assim, parece aquelas geladeiras antigas normal que criava gelo. E eu tenho que desligar ela por 2, 3 dias, tá? Para ela poder voltar a funcionar. Isso é um absurdo. Aí às vezes eu vou comprar alguma alimentação, quero manter alguma coisa mais fresquinha, quero ir lá na feira que tem os dias das frutas, das verduras mais em conta e quero colocar lá na minha geladeira para manter fresquinha, já não dá. E aí se bate um calor daqueles, aí eu perco tudo. Como é que fica? Então o que eu quero dizer para vocês assim, ó, eu não tenho uma infraestrutura financeira, entendeu? Para poder manter uma alimentação familiar sadia para todos, entendeu? Então, às vezes eu faço o que eu posso, né? Daí eu vou lá, compro o que está dentro do meu orçamento, compro o que eu consigo, o que tá no meu alcance, né? Aí vou lá, corro para as ofertas, vou aqui, vou ali, procuro os produtos saudáveis, né? Onde tem a melhor oferta também, muitas vezes tem aqui na minha região e tudo mais. Então eu procuro harmonizar, né? Então o meu sonho o meu filho ainda faz pão caseiro, né? E não é bom, não é, porque também é farinha, é farinaço, as farinhas é a pior porcaria que tem. E É uma outro, cocaína. não, a cocaína é o açúcar. É. E outro lembrete para vocês, pessoal, outro lembrete. Açúcar demerara, tá? É tão ruim e se não for pior do que o açúcar tradicional, tá legal? Porque todos esses açúcares que estão no mercado, que eles botam o nome bonitinho, tá? E, ai, açúcar demerara, parece que é tão chique falar isso. É coisa nenhuma, isso é uma porcaria, isso faz mal, tá? Isso é veneno, tá? Não existe açúcar bom,
não existe, tá legal? Então, ainda o açúcar mais, ainda razoavelmente, que eu ainda tenho as minhas desconfianças, mas que ainda dá, se eu não me engano, ainda é o açúcar mascavo. E é caro. E é uma fortuna, certo? Aliás, tudo, né? Tudo que é Então, bom é uma fortuna. mas açúcar demerara, açúcar cristal, então é pior.